Existem monstros que não se escondem debaixo da cama. Eles se sentam à mesa, rezam antes de comer e se consideram família. A história que vou contar hoje é, sem dúvida, uma das mais difíceis que vocês vão ouvir. Meu nome é Esperança Ramírez Hernandes. Tenho hoje 82 anos e mais de meio século carregando um silêncio pesado nas costas. Nasci e vivi toda a minha vida em uma pequena vila de Michoacán, onde o vento gélido da serra sopra forte durante o inverno e os segredos das famílias são guardados com mais cuidado do que as próprias terras. Muitos por aqui me conhecem apenas como Dona Esperança, a senhora de cabelos brancos que vende doces de tamarindo e cocadas na feira aos domingos e nunca falta a missa das 6. Poucos imaginam o que carrego dentro de mim desde os 10 anos. Contar isso me emociona profundamente. Por isso, peço que curtam o vídeo e se inscrevam no canal para me alegrar com seu apoio. Também quero conversar com vocês nos comentários. Então me digam de que parte do México ou do mundo estão assistindo a este vídeo. Sinto que chegou a hora de revelar minha história. Não por mim, esse peso já aprendi a suportar, mas por todas as meninas que, como eu, tiveram sua infância roubada por mãos que deveriam proteger. Talvez, ao ouvir meu relato, alguém encontre coragem para agir antes que o silêncio se transforme em uma prisão eterna. Minha casa na infância era simples, feita de adobe pintado de azul claro, com uma pequena entrada na frente onde minha mãe colocava vasos com gerânios vermelhos. Éramos uma família simples, como a maioria na nossa região. Meu pai, Roberto, trabalhava arduamente nos campos de milho, saindo antes do amanhecer e voltando quando as estrelas já brilhavam no céu. Minha mãe, Marisa, além de cuidar da casa e dos filhos, fazia tortilhas e pães doces para vender no bairro. Eu era a mais velha de 3 irmãos. Depois de mim vinha João, 2 anos mais novo, e Ana, que acabara de completar 5 anos. Nossa vida era simples, marcada pelo esforço intenso e pelos pequenos prazeres, como o cheiro do pão saindo do forno ao entardecer, as histórias que mamãe contava antes de dormir, os banhos no rio nos dias quentes de verão. Éramos pobres, mas felizes do nosso jeito, até que a tragédia chegou sem avisar. Naquele doloroso 12 de maio de 1957, o dia começou cinzento, com uma chuva fina e constante que não dava descanso. Acordei mais cedo que o normal ao ouvir a tosse da minha mãe, vindo do quarto ao lado. Não era uma tosse comum, era profunda, áspera, como se algo estivesse se rasgando dentro dela. Quando entrei no quarto dos meus pais, vi mamãe deitada, o rosto vermelho de febre, os lábios com uma cor estranha que eu não reconheci naquele momento, mas hoje sei que era cianose. Mamãe, você está bem? Perguntei assustada ao vê-la naquele estado. Ela tentou sorrir, mas o esforço parecia ser demais para ela. Custou-lhe muito. É apenas uma gripe forte, minha flor, logo vai passar. Mas não. Passou o tempo, mas sua condição piorou rapidamente durante a manhã. A febre aumentava, a respiração ficava mais difícil. Meu pai, que normalmente estaria nos campos naquele horário, não tinha saído por causa da forte chuva.
Ao ver seu estado, seu rosto endureceu de preocupação. Vou levar a Marisa ao hospital em Morélia, disse ele, referindo-se à cidade vizinha, maior que nossa vila, onde existia um pequeno hospital. Esperança, você fica responsável pelas crianças até eu voltar. Naquela época, meu avô paterno, Dom Joaquim Ramírez, morava conosco. Tinha vindo para nossa casa depois da morte da minha avó, quase 9 meses antes. Era um homem alto, de ombros largos, mesmo aos 68 anos, com mãos calejadas por décadas, trabalhando como capataz nas fazendas da região. Usava um bigode grisalho, bem aparado, e os olhos pareciam avaliar tudo ao redor com frieza calculista. Eu cuido das crianças, Roberto, disse meu avô, dando um tapa no ombro do meu pai. Leve a Marisa e não se preocupe com nada aqui. Meu pai concordou agradecido, enrolou minha mãe em mantas e a carregou até a velha caminhonete que usávamos para ir até a cidade. A última imagem que tenho dela é o rosto pálido, contrastando com as mantas escuras, seus olhos encontrando os meus pela última vez, enquanto meu pai a levava para fora. Sob a chuva incessante, Marisa sussurrou: cuide dos seus irmãos, Esperança, em breve voltarei. Suas palavras quase inaudíveis transformaram-se numa promessa difícil de cumprir. O dia passou lentamente. Tentei manter a rotina habitual para meus irmãos, preparando uma refeição simples, como mãe havia ensinado, e inventando brincadeiras para distraí-los. Meu avô ficou na porta durante a maior parte do tempo, fumando seu cachimbo e observando a chuva que parecia não parar. De vez em quando, ele entrava para verificar se estávamos bem, mas logo retornava à sua vigília silenciosa. À medida que a escuridão aumentava, minha ansiedade também crescia. Onde estaria João? Por que ainda não tinham chegado? A chuva certamente piorava as estradas, tornando a viagem mais lenta. Por volta das 7 da noite, coloquei meus irmãos para dormir. João, que percebia que algo sério estava acontecendo, demorou a pegar no sono. Ana, muito pequena para compreender, caiu no sono rápido, após eu contar um dos contos que mãe costumava narrar. Foi quase às 9 quando ouvi o som das rodas no barro do nosso quintal. Corri até a janela, meu coração acelerado, na esperança de ver minha mãe chegando em casa. Mas era apenas meu pai sozinho, encharcado pela chuva que caía forte quando entrou. Percebi imediatamente que algo horrível havia acontecido. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Seu corpo, antes ereto, agora se curvava como se carregasse um peso imenso. Era um homem muito mais velho. Tirou o chapéu molhado e o segurou contra o peito, como se estivesse diante de um caixão. Onde está a mamãe? Perguntei, apesar de já saber a resposta pelo olhar arrasado dele. Sua mãe, começou, mas a voz falhou. Engoliu a saliva antes de continuar. Marisa não resistiu, filha. Era uma pneumonia muito grave. O médico disse que já não havia mais o que fazer. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Como poderia ser? Mamãe estava ali pela manhã, tentando sorrir apesar da febre. Como podia ter partido para sempre em apenas um dia? Meu pai me abraçou forte, as roupas molhadas encharcando meu vestido, mas eu quase não percebi. Ficamos assim por muito tempo, compartilhando
uma dor que não podia ser expressa em palavras. Meu avô observava da porta da cozinha, o rosto impassível como sempre. Os preparativos para o velório já estão sendo feitos, disse finalmente meu pai, afastando-se um pouco. Amanhã bem cedo eu a trago para casa. Vou precisar que você seja forte e esperança pelos pequenos. Assenti, engolindo o choro. Sempre fui a filha responsável que ajudava a mamãe em tudo. Agora precisava fazer ainda mais. Vai descansar, filho, disse meu avô ao meu pai. A viagem foi longa e amanhã será um dia difícil. Eu cuido das crianças com esperança. Meu pai me olhou hesitante, mas o cansaço era evidente em cada linha do seu rosto. Tente dormir um pouco, filha. Sei que é difícil, mas você precisará de forças. Eu sentia de novo, embora soubesse que aquela noite o sono seria impossível. Papai foi para o quarto que até algumas horas atrás dividia com mamãe. O som abafado do seu choro atravessou as paredes finas da nossa casa por horas. Eu fiquei na sala, sentada à mesa, olhando para o vazio. A chuva caía lá fora, como se o próprio céu chorasse pela minha mãe. Meu avô sentou-se do outro lado da mesa, servindo-se de um copo de tequila que guardávamos para as visitas. Beba um pouco, disse, estendendo-lhe o copo para mim. Ajuda-me a aliviar a dor. Hesitei. Nunca tinha bebido álcool em toda a minha vida e sabia que mamãe não gostaria. Mas ela já não estava presente e a dor no meu peito parecia que me engoliria inteira. Aceitei o copo e dei um pequeno gole. A bebida queimou minha garganta, fazendo meus olhos lacrimejarem ainda mais. Tomei um gole maior desta vez. É isso, murmurou meu avô, enchendo novamente o copo quando terminei. A vida é difícil, Esperança. Melhor aprender isso cedo. Não sei quantos copos bebi naquela noite. Só sei que o mundo começou a ficar turvo e meus pensamentos se confundiram. Em algum momento, meu avô levantou-se da cadeira e veio até mim. Venha, vou te ajudar a se deitar, disse, com uma voz estranhamente suave, enquanto me ajudava a levantar, mas não me levou ao quarto que eu dividia com Ana. Em vez disso, conduziu-me ao próprio quarto dele, na parte de trás da casa. Em meio à minha confusão e tristeza, não questionei nada. Talvez tenha pensado que fosse melhor não incomodar a minha irmãzinha com o meu choro. O que aconteceu depois ficou enterrado no lugar mais sombrio da minha memória por muitos anos. Apenas fragmentos chegaram até mim. Mãos ásperas onde não deveriam estar, dor aguda, súplicas ignoradas, o peso de um corpo pesado sobre o meu, pequeno demais para resistir. O cheiro de tequila e tabaco de cachimbo se misturava com o hálito quente no meu rosto. Palavras sussurradas que até hoje me perseguem em pesadelos. Agora você é a mulher da casa. Em algum momento, devo ter perdido a consciência, porque a próxima lembrança clara que tenho é do amanhecer. Eu estava de volta ao meu quarto, deitada ao lado de Ana, que dormia pacificamente, alheia à nova realidade que nos cercava. Por um instante pensei que tudo aquilo, a doença da mãe, o seu falecimento, o que aconteceu depois, fosse apenas um pesadelo cruel. Mas então senti o dor físico, vi as marcas nos meus braços e notei a mancha de sangue no lençol. Não fora um sonho, era verdade.
tudo era verdade e a minha mãe realmente estava morta. No mesmo dia em que a perdi, perdi também a minha inocência, a minha infância, a minha confiança no mundo. Naquele momento, algo dentro de mim se fechou. Uma porta forte caiu sobre os meus sentimentos, trancando tudo para dentro. Levantei-me com cuidado para não acordar Ana, troquei de roupa e lavei o rosto na bacia de água que mantínhamos no quarto. Olhei meu reflexo no pequeno espelho preso à parede e enxerguei alguém diferente. Embora o rosto ainda carregasse a inocência de uma menina de 10 anos, seus olhos mostravam o peso de décadas vividas em uma única noite. Dirigi-me à cozinha para preparar o café da manhã, da mesma forma que minha mãe fazia. Aquele era o dia do seu velório e eu sabia que logo a casa se encheria de vizinhos e familiares. Manter a rotina era o único abrigo que eu tinha, a única barreira que me impedia de desabar completamente. Meu pai já estava de pé, olhos inchados e marcada a face por uma noite de lágrimas. Ele me abraçou novamente e precisei de toda a força que recém descobri para não me desfazer naquele abraço, para não gritar a verdade sobre o que acontecera. Vou procurar a sua mãe agora, disse com a voz rouca. Cuide das crianças quando acordarem. Assenti automaticamente. Cuidar das crianças era minha missão a partir daquele dia. Cuidar deles e guardar o silêncio. Pois quem me acreditaria, quem desafiaria a palavra de um homem respeitado como meu avô? E como eu poderia trazer mais dor ao meu pai, que acabara de perder o amor da sua vida? Assim começou meu longo inverno de silêncio. O dia em que perdi minha mãe e muito mais. O dia em que aprendi da forma mais cruel que o mundo não é um lugar seguro, principalmente para uma menina. O dia em que entendi que às vezes os monstros são feitos do nosso próprio sangue. Permaneci em silêncio por tanto tempo que quase esqueci como era viver sem. Minha voz permaneceu até que algo aconteceu e transformou tudo. Contudo, essa é uma história para nosso próximo encontro. Os dias que sucederam o enterro da minha mãe passaram como uma névoa espessa sobre os campos do inverno em Michoacán. O velório foi um borrão de rostos familiares, abraços que não conseguiam me aquecer e palavras de consolo que não alcançavam meus ouvidos. Só me recordo do caixão simples, feito de madeira clara, do rosto da mamãe excessivamente sereno, como se fosse uma boneca de cera. Não era a mulher vibrante que cantava enquanto preparava a massa para as tortilhas. E como segurei firmemente as mãos dos meus irmãos durante todo o tempo. João, com seus 8 anos, compreendia o bastante para chorar sem parar. Ana, muito pequena, para entender o que acontecia, perguntava repetidamente quando mamãe iria acordar. Cada uma dessas perguntas era como uma faca que torcia meu peito. Em nossa pequena comunidade, o luto tinha seus próprios rituais. As mulheres tomaram conta da cozinha, enchendo nosso estoque de comida que duraria semanas. Tortilhas feitas à mão, pão doce, pimentas em conserva, chouriço, queijo fresco. Os homens se revezavam para ajudar meu pai no campo, sabendo que ele não teria força para fazer aquilo sozinho nos primeiros dias. A solidariedade era o único consolo palpável para aqueles dias. Porém,
as visitas foram diminuindo aos poucos. A vida tem sua própria urgência e as pessoas retornaram às suas rotinas. Uma semana depois no funeral, estávamos de novo apenas nós. Eu, um pai arrasado pela perda, 3 crianças órfãs de mãe e um avô cujos olhos agora me seguiam pela casa como um predador em caça. Meu pai, tomado por sua própria dor, mal percebia o que acontecia ao seu redor. Saía antes do amanhecer e retornava ao anoitecer, caindo exausto na cama, sem forças para mais nada. Acho que o trabalho era sua única fuga, a única maneira de suportar a ausência de minha mãe. Talvez acreditasse que, se cansasse o suficiente, não sonharia com ela durante a noite. Você está sendo uma boa menina, Esperança. Ele dizia às vezes, enquanto passava a mão em meu cabelo. Sua mãe estaria orgulhosa. Essas palavras deveriam trazer conforto, mas causavam uma dor profunda. Se ele soubesse o que acontecia quando não estava, ainda me olharia com esse orgulho nos olhos. Assumi as tarefas da casa como pude. Acordava cedo para preparar o café da manhã. Ajudava meus irmãos a se vestirem para essa escola rural que ficava a 2 quilômetros de casa. Lavava roupas na pilha de pedra. Cozinhava o que havia aprendido com mamãe. Minhas mãos pequenas tentavam imitar seus gestos, mas tudo saía diferente. Os feijões nunca tinham o mesmo sabor. O pão não crescia igual. As roupas não ficavam tão brancas. Cada fracasso era um lembrete doloroso da sua falta. À noite, quando todos dormiam, eu chorava silenciosamente no travesseiro, afogando soluços para não acordar Ana, que dormia ao meu lado. Eu chorava por minha mãe, por mim mesma, pelo peso de responsabilidades enormes demais para ombros tão pequenos. Porém, principalmente, chorava pelo medo que crescia no meu peito toda vez que eu ficava sozinha com meu avô. Depois daquela primeira noite, ele tornou-se mais cuidadoso, mais meticuloso. Esperava o momento em que meu pai saía para resolver alguma coisa na vila, quando meus irmãos estavam na escola ou brincando com vizinhos. Sempre arranjava uma desculpa para me chamar ao quarto dele, ao celeiro de ferramentas ou até à beira do riacho que atravessava nossa propriedade. Venha me ajudar aqui, Esperança, dizia com aquela voz rouca que não admitia recusa. Eu ia, o corpo tremendo, sabendo o que me aguardava, mas sem capacidade para fugir. Que alternativa tinha uma menina de 10 anos, numa época em que as crianças não tinham voz, quando a palavra de um adulto, principalmente a de um homem respeitado pela comunidade, era uma lei inquestionável. Ele sempre usava as mesmas expressões depois. Isso fica entre nós. Seu pai já tem problemas demais. Você não quer causar mais sofrimento a ele, quer? Assim me silenciava, usando meu amor pelo meu pai como uma arma contra mim. Era um jogo cruel de manipulação que, em minha inocência, não conseguia enfrentar. Eu acreditava sinceramente que dizer a verdade mataria meu pai de tristeza, que seria minha culpa se nossa família, já fragilizada, se desmoronasse ainda mais. A perda da minha mãe me desmoronava completamente. Os meses se arrastavam naquela pesadelo sem fim. O inverno chegou com toda sua intensidade, trazendo geadas que cobriam os campos de branco pela manhã e noites tão frias que podíamos ver nossa respiração dentro de casa. Nos dias de vento norte,
quando o ar cortante parecia congelar até os ossos, eu quase agradecia pelo frio que me permitia vestir várias camadas de roupa, formando uma barreira extra entre meu corpo e as mãos que me abusavam. Com o tempo, aprendi a me desconectar mentalmente nesses momentos. Enquanto meu corpo estava preso ali, minha mente fugia para as histórias que minha mãe contava, para os campos verdes, onde colhíamos flores na primavera, para um futuro distante, onde eu seria velha o bastante para escapar dali com meus irmãos. Essa era a minha estratégia de sobrevivência, uma dissociação que me dava forças para aguentar o insuportável. No mês de agosto daquele ano, quando completei 11 anos, percebi com horror que meu corpo começava a mudar. Pequenos caroços doloridos surgiram no meu peito, sinalizando uma puberdade precoce que só complicava ainda mais minha situação. Meu avô reparou nessas mudanças com um interesse que me enchia de nojo. "Você está ficando moça, não é?" Ele comentou um dia, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fazia querer desaparecer. Sua mãe também desenvolveu cedo. Tentei esconder essas transformações como pude, sempre usando roupas que camuflassem minha forma. Com roupas largas, encolhia os ombros e me enfaixava sob as camisas, tudo para aparentar ser menor, menos visível e menos desejável aos seus olhos, mas era inútil. Naquele verão, começamos a receber visitas frequentes de uma prima distante do meu pai. Tia Consuelo, uma viúva de cerca de 50 anos que morava na vila, vinha aos domingos trazendo pão doce e guloseimas para nós, observando nossa situação com olhos atentos que pareciam enxergar além do que os outros viam. "Essa menina está muito magra", comentou certa vez ao meu pai, e seus olhos tinham a expressão de alguém muito mais velha. Foi a primeira vez que alguém percebeu algo. Senti um misto de esperança e medo. Uma parte de mim queria que ela descobrisse tudo, que levasse esse segredo pesado para longe de mim. Mas outra parte tremia diante das possíveis consequências, do medo de não ser acreditada e de provocar uma tempestade na família. Meu avô percebeu o perigo que a tia Consuelo representava e ficou mais prudente quando ela estava por perto, me tratando com uma distância calculada que poderia passar por respeito, mas seus olhos transmitiam mensagens claras. Ninguém me acreditaria. Eu não tinha outra escolha senão ficar em silêncio. Com o passar do tempo, desenvolvi pequenos gestos de resistência, pequenas rebeliões que provavelmente passavam despercebidas aos outros, mas que para mim significavam batalhas importantes na guerra silenciosa que eu travava. Comecei a dormir com uma tesoura debaixo do travesseiro e a acordar antes do amanhecer. Todos tinham que fechar a porta do quarto que eu dividia com Ana com chave. Eu inventava doenças quando ficaria sozinha com ele, mas minha melhor defesa era o silêncio. Não o silêncio da vítima, e sim o do observador. Aprendi a decifrar os sinais, a antecipar seus gestos, a prever seus estados de ânimo. Sabia o momento mais seguro para estar perto de outras pessoas e quando era melhor me esconder no sótão do celeiro, um refúgio que encontrei por acaso e que ele jamais descobriu. Quando seu temperamento estava mais perigoso, eu sabia exatamente onde me proteger. Em março de 1958, quase um ano depois da morte da minha mãe,
aconteceu algo que mudaria para sempre o rumo da nossa história familiar. Era um sábado. Lembro-me nitidamente. Meu pai tinha ido à cidade para vender alguns produtos da nossa pequena horta e comprar mantimentos. João e Ana estavam na casa dos vizinhos participando de uma festa de aniversário. Eu estava sozinha em casa, com meu avô limpando o fogão, quando ele surgiu na porta da cozinha. Ele falou: "Vem aqui, Esperança", com aquela voz que não permitia recusas. Meu coração disparou. Eu conhecia bem aquele tom, aquele olhar. Contudo, naquele dia, algo dentro de mim se rebelou. Talvez fosse o desgaste de quase um ano vivendo naquele inferno. Talvez fosse o pensamento da minha mãe, que parecia especialmente presente naquela manhã. Talvez fosse simplesmente o limite da minha paciência que havia sido ultrapassado. "Não posso", respondi sem olhar para ele, continuando o que fazia. Esfregava as cinzas da lareira com mais força do que o necessário. Precisava terminar isso antes que meu pai voltasse. Ele pareceu atordoado por um momento. Nunca antes o tinha desobedecido diretamente, mas a surpresa logo deu lugar à raiva. Atravessou a cozinha em alguns passos largos, segurou meu braço com força suficiente para deixar marcas e começou a me arrastar para o quarto dele. "Quem você pensa que é para me responder assim?" resmungou entre os dentes. "Esqueceu quem manda aqui enquanto o seu pai não está." Lutei tentando me soltar, arranhando e chutando. Era inútil contra a força de um homem adulto, mas continuei resistindo. Algo dentro de mim havia se quebrado. Se aquilo ia acontecer de qualquer forma, pelo menos eu não seria submissa desta vez. Foi quando ouvimos o som de rodas no quintal. Meu avô congelou, ainda segurando meu braço com força brutal. Não esperávamos ninguém naquele horário. Ele me soltou abruptamente, me empurrando contra essa lareira. "Vai ver quem é. E nenhuma palavra sobre isso, entendido?" Corri para a janela, com o coração acelerado. Era a caminhonete do meu pai, voltando antes do previsto. Nunca o vermelho desbotado daquela velha caminhonete pareceu tão lindo para os meus olhos. Meu avô desapareceu rapidamente para seu quarto e eu tentei ajeitar minha aparência antes que meu pai entrasse, alisando o avental, arrumando o cabelo e respirando fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Meu pai entrou, trazendo um saco de mantimentos e um pequeno pacote embrulhado em papel marrom, que descobri depois ser um pedaço de tecido para que eu pudesse fazer um vestido novo. O rosto dele, normalmente marcado pela tristeza desde a morte da mamãe, parecia um pouco mais leve naquele dia. "Voltei mais cedo", explicou enquanto colocava as compras sobre a mesa. "A tempestade está chegando. Achei melhor não correr o risco de ficar preso na estrada." De fato, nuvens escuras se acumulavam no horizonte, anunciando uma daquelas tempestades de verão que transformam as estradas de terra em lamaçais intransitáveis. Ajudei a guardar as compras, tentando agir naturalmente, mas meu braço latejava onde o meu avô tinha apertado e meu coração ainda batia descompassado pelo confronto interrompido. Meu pai me observava atentamente enquanto organizávamos tudo. Em um instante, sua mão tocou meu braço
exatamente no lugar das marcas vermelhas deixadas pelos dedos do meu avô. Recuo instintivamente, soltando um gemido de dor que não consegui segurar. "O que você tem no braço, Esperança?" perguntou, franzindo a testa. "Nada", respondi rapidamente. "Bati quando estava limpando debaixo da mesa." Ele não pareceu convencido. Seus olhos, tão parecidos com os meus, os mesmos que vi tantas vezes refletidos no espelho, envelhecerem prematuramente, estudaram meu rosto por bastante tempo. "Está acontecendo algo que eu deveria saber?" perguntou finalmente com voz suave, porém firme. As palavras ficaram presas na minha garganta. Era meu segredo, foi uma chance de revelar tudo, de acabar com aquele pesadelo. No entanto, o medo do desprestígio, das consequências e da possibilidade de destruir o pouco que restava da nossa família me bloqueou. "Não, pai", menti, desviando o olhar para que ele não percebesse a verdade nos meus olhos. "Está tudo bem." Ele suspirou, sem parecer de modo algum convencido, mas não insistiu. Em vez disso, tocou levemente meu cabelo antes de ir verificar onde estava meu avô. Os primeiros trovões começaram a ecoar ao longe, anunciando a tempestade iminente. Dentro de mim, outra tempestade se formava, feita de culpa por não ter aproveitado aquela oportunidade de alívio, por ter fugido daquela vez, e de um sentimento novo que demorei para reconhecer: esperança. Meu pai tinha percebido algo, feito perguntas. Talvez, só talvez, nem tudo estivesse perdido. O que eu não sabia naquele instante era que a verdadeira tempestade em nossa família estava apenas começando a se formar no horizonte, prestes a irromper com uma força capaz de mudar nossas vidas para sempre. A tempestade que surgia naquela tarde de março de 1958 não era apenas aquela que escurecia o céu. Havia outra, mais densa e carregada, se formando dentro das paredes da nossa casa. Os dias que seguiram ao incidente na cozinha foram envoltos em uma tensão quase palpável. Meu avô, pela primeira vez, parecia cauteloso perto de mim, lançando olhares que combinavam ameaça e desconfiança. João, por sua vez, nos observava atentamente, procurando entender o que se desenrolava. Renovado, parecia como se tivesse despertado de um longo estado de luto. Algo tinha mudado no comportamento do meu pai. Ele começava a chegar mais cedo do campo, perguntando sobre o nosso dia, anotando pequenos detalhes que antes passavam despercebidos em sua névoa de dor. Às vezes, eu o encontrava observando-me com um olhar interrogativo, como se tentasse desvendar um mistério escrito no meu rosto. Em outras ocasiões, eu o surpreendia em conversas sussurradas com meu avô, que terminavam de repente quando eu entrava no cômodo. A rotina da casa continuava seu curso aparente. Eu seguia cuidando do lar e dos meus irmãos, cozinhando, lavando e costurando. No entanto, algo sutil havia mudado na dinâmica da família. As ocasiões em que meu avô tentava ficar a sós comigo diminuíram muito, não por falta de esforço dele, mas porque meu pai parecia estar sempre próximo nos momentos decisivos, aparecendo inesperadamente quando menos se esperava. Numa noite especialmente fria de abril, quando o outono
já coloria as folhas das árvores de vermelho e dourado, aconteceu aquilo que eu secretamente temia e, ao mesmo tempo, esperava. Meus irmãos já dormiam e eu terminava de lavar os pratos do jantar. A cozinha estava iluminada apenas pela lâmpada de querosene pendurada no centro e pelo brilho alaranjado que escapava pela porta do fogão. O som dos grilos e o uivo distante de um vento completavam o cenário. Os únicos sons eram os latidos do cachorro, além do ruído constante do pano esfregando nos pratos. Roberto entrou na cozinha silenciosamente, com seu passo pesado, mas tranquilo, que eu já tinha aprendido a se reconhecer e a temer. João havia saído para verificar um barulho no galpão onde guardávamos as ferramentas, ou pelo menos foi isso que disse. Agora, olhando para trás, percebo que aquilo era uma armadilha cuidadosamente montada. Está sozinha, Esperança? A voz rouca e baixa de Roberto ecoou atrás de mim. Um calafrio de medo percorreu minhas costas. Assenti sem me virar, minhas mãos continuando mecanicamente a secar os pratos, como se nada estivesse acontecendo, tentando me esconder na rotina da tarefa. Faz tempo que não temos um momento a sós. Ele continuou se aproximando. Consegui sentir seu hálito, uma mistura de tabaco e tequila na minha nuca. Seu pai anda muito grudado ultimamente, não é? Suas mãos pesadas repousaram nos meus ombros pequenos e senti minhas pernas fraquejarem. Eu já sabia o que viria a seguir. O mesmo pesadelo que se repetia há quase um ano. Fechei os olhos com força, buscando aquele lugar distante na minha mente onde eu costumava me refugiar. A voz de meu pai cortou o silêncio, dura como nunca antes tinha ouvido. O que está acontecendo aqui? Abri os olhos para vê-lo parado na porta da cozinha, com uma expressão que misturava incredulidade e fúria crescente em seu rosto, normalmente gentilha. Roberto tirou as mãos de mim. Meus ombros pareciam queimados ao dar um passo para trás. Nada, filho, respondeu com falsa tranquilidade. Só estava conversando com a menina. Conversando, a voz do meu pai era baixa, controlada, mas seus olhos estavam em chamas. Entretanto, não foi isso que me chamou a atenção. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha, quebrado apenas pelo estalo da lenha na lareira. Eu estava paralisada. O prato meio seco, ainda nas minhas mãos, sem conseguir me mover ou falar. Imaginei esse momento, o instante em que meu segredo seria descoberto. Centenas de vezes, mas agora que acontecia, não conseguia emitir nenhum som. Vai para o seu quarto, Esperança, ordenou meu pai sem tirar o olhar do meu avô. Hesitei por um instante, dividida entre o alívio de fugir e o receio do que viria depois. Vai, repetiu, desta vez com mais firmeza. Soltei o prato e o pano e passei rapidamente ao lado do meu pai em direção ao corredor que levava aos quartos. Mas em vez de ir para o meu quarto, parei na escuridão do corredor, com o coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvir. O que você estava fazendo com minha filha? A voz do meu pai soou novamente, agora que pensava que eu estava longe. Já te disse, só estávamos conversando, respondeu meu avô, mas sua voz tremia ligeiramente, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Você está imaginando coisas? Estou.
A voz do meu pai mudou para um tom ameaçador. Estou observando vocês dois há semanas. As marcas nos seus braços, a forma como se encolhe quando você se aproxima, os pesadelos durante a noite. Acha que sou cego ou tolo? Ela é uma menina desajeitada, está sempre se machucando e, quanto aos pesadelos, perdeu a mãe. Isso é compreensível, não me subestime. A voz do meu pai explodiu, fazendo-me encolher na escuridão do corredor. Ontem à noite, fiquei acordado, fingindo dormir. Vi você tentando entrar no quarto dela. Vi você insistindo mesmo quando ela disse que estava doente. Um silêncio atordoado seguiu-se a essas palavras. Então meu pai tinha visto, percebeu, não estava tão alheio como eu imaginava. Um alívio percorreu meu corpo, seguido imediatamente pelo medo do que viria a seguir. Você não entende, disse a voz do meu avô, com tom conciliador. A menina confunde as coisas, precisa de uma figura materna e, por não ter uma, às vezes interpreta mal. Cale-se, meu pai gritou e ouvi o som de algo quebrando. Talvez um prato ou uma xícara. Não ouse sugerir que minha filha está mentindo. Eu não fiz nada que ela não quisesse. A voz do meu avô mudou para um tom mais desafiador. Isso está sendo insinuado para mim há meses. Ela se entrega. É mulher antes da hora, como a mãe dela. O som que veio foi como um trovão dentro da cozinha, o impacto de um punho contra a carne. Ouvi um rosnado de dor e o barulho de móveis sendo arrastados e objetos caindo. Estavam brigando. Nunca mais fale assim da minha filha, foi o que ouvi. Marisa, a esposa do meu filho, rugiu a voz do meu pai. O som da discussão aumentava rapidamente. Eu tapava os ouvidos aterrorizada, mas não conseguia abafar o barulho. Vidros estourando, madeira estralando, sons de dor e esforço. Então veio um golpe particularmente forte, seguido de um silêncio absoluto. Corri de volta para as portas da cozinha, tomada pelo pânico. A cena que encontrei ficou gravada para sempre na minha mente. Meu pai estava de pé, ofegante, com os punhos sangrando. João jazia no chão de terra batida, imóvel, uma mancha de sangue se espalhando sob sua cabeça, onde havia batido na quina do fogão. Papai! Minha voz saiu como um sussurro. Meu pai se virou para mim, o rosto tomado pelo choque e pela compreensão do que acabara de acontecer. Por um momento, parecia não me reconhecer, como se olhasse através de mim para algum ponto distante. Depois, seu olhar clareou. Foi avisar para ir para o seu quarto. Ele está... A frase ficou incompleta. Meu pai se ajoelhou junto a João, procurando o pulso no pescoço dele. Após um longo instante, assentiu gravemente. Vai acordar a Ana, ordenou, adotando um tom prático que destoava do caos ao nosso redor. Diz que não ouviram nada, que estavam dormindo, entende? Não importa o que aconteça, vocês não viram nem escutaram nada. Assenti, apavorada, mas com um estranho alívio. João estava morto. O pesadelo havia terminado. Mas outra situação, completamente distinta, estava apenas começando. E esperança, acrescentou meu pai, segurando meus ombros e olhando-me nos olhos. Um dia, quando você for mais velho, vou perguntar o que realmente aconteceu nesta casa. E nesse dia,
quero que me conte tudo, mas não hoje. Hoje você não viu nada. Promete? Prometo, papai. Respondi com uma maturidade que parecia muito além da minha idade. As horas seguintes se tornaram um borrão confuso. Lembro-me de acordar João, sussurrar a versão oficial, que não ouvimos nada, que estávamos dormindo. Lembro-me de voltar ao meu quarto e abraçar Ana, que por uma bênção divina dormia profundamente em meio a todo o caos. Lembro-me do som de cavalos e vozes na calada da noite, das lamparinas passando pelas frestas da janela, dos homens entrando e saindo da nossa casa, do comissário, um homem corpulento com bigode espesso, fazendo perguntas em voz baixa, do médico de Sotetos Vila examinando o corpo do meu avô bem ali na cozinha antes de o levarem. Foi um acidente, Roberto. Ouvi o comissário dizer ao meu pai. Qualquer um pode ver que o velho escorregou e bateu a cabeça. Poderia acontecer com qualquer um, ainda mais depois de umas doses de tequila. Talvez o comissário realmente acreditasse nisso, ou talvez simplesmente não quisesse se envolver em problemas entre pai e filho numa comunidade pequena onde todos se conheciam. De qualquer maneira, a versão oficial foi estabelecida. Joaquim Ramírez, 69 anos, tropeçou em estado de embriaguez, bateu a cabeça em um dos cantos do fogão e faleceu imediatamente. Uma tragédia doméstica muito triste. Ninguém questionou, ninguém desconfiou, ou se desconfiaram, preferiram guardar silêncio, respeitando a dor de uma família já marcada pela recente perda da minha mãe. O velório foi curto e com poucos visitantes, poucos moradores da vila, alguns antigos colegas de trabalho do meu avô. Nenhuma lágrima verdadeira foi derramada. Meu pai ficou firme, cumprindo os deveres sociais com a dignidade de um homem que faz o que precisa fazer, não o que quer. Eu observava tudo com um distanciamento curioso, como se estivesse assistindo a uma peça teatral da qual não fazia parte. Quando o simples caixão foi enterrado no pequeno cemitério da comunidade, senti um enorme alívio sair das minhas costas, como se juntamente com aquele corpo estivessem sepultados os últimos meses de terror que eu havia vivido. Na noite seguinte ao enterro, quando finalmente chegamos em casa e meus irmãos já estavam dormindo, meu pai me chamou para a mesa da cozinha, o mesmo lugar onde a tragédia havia ocorrido dias antes. O chão tinha sido esfregado até não restar nenhum vestígio de sangue, mas ambos sabíamos o que acontecera ali. Esperança começou com voz baixa para não despertar as crianças. Nunca te perguntei diretamente e não vou perguntar agora. Não quero que carregues esse peso. Seus olhos, tão semelhantes aos meus, estavam molhados por lágrimas contidas. A primeira demonstração genuína de emoção que eu via nele desde o incidente. Quero que você saiba que, se agi como agi, foi porque um pai sempre protege seus filhos, não importa contra quem ou contra o quê. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Era a primeira vez que realmente conversávamos desde a morte da minha mãe. Um dia, quando estiver pronta, se quiser conversar sobre isso, estarei aqui. Mas, se preferir nunca tocar no assunto, tudo bem também.
O importante é que agora estamos seguros. Respondi com firmeza, surpreendendo a mim mesma e a ele. Os dois fizemos o necessário e estamos vivos, que é o que importa. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e admiração, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Você é forte como sua mãe, disse com uma pequena e triste expressão no rosto cansado. Ela ficaria orgulhosa. Naquele momento, sentados à mesa da cozinha, sob a luz suave da lâmpada, algo novo nasceu entre nós. Um pacto silencioso, um entendimento mútuo que ultrapassava as palavras. E pela primeira vez em quase um ano, dormi sem medo, sem pesadelos, sem a sombra do monstro que habitava sob o mesmo teto. O que eu não sabia era que certos segredos, por mais profundamente enterrados que estejam, têm formas de ressurgir anos depois, transformados por o tempo, apesar de não ser menos intenso, e embora aquele episódio sombrio tenha chegado ao seu fim, ainda havia um longo trajeto de cura pela frente, um caminho que duraria décadas e me testaria de maneiras que jamais poderia imaginar naquela noite, de alívio e paz recém-descoberta. A vida tem um jeito estranho de continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Após o enterro do meu avô, nossa casa gradualmente deixou de ser um lugar de medo para voltar a ser um lar. Não aconteceu de imediato, nem por completo. Algumas sombras persistem por muito tempo, fixas nas paredes como manchas que nenhum sabão consegue tirar. O verão de 1958 chegou com a sua força característica, trazendo dias escaldantes que rachavam a terra seca e noites sufocantes que tornavam o sono quase impossível. No entanto, apesar do calor intenso, algo dentro de mim começou a descongelar lentamente, como se um inverno interno finalmente cedesse espaço para uma primavera hesitante. Meu pai, embora nunca mais tenhamos discutido diretamente o que aconteceu naquela noite fatídica, passou a reconstruir nossa família com uma determinação silenciosa que ainda admiro. Ele não apenas assumiu o papel de provedor, mas tentou, à sua maneira simples de homem do campo, preencher também o vazio deixado por minha mãe. Suas mãos calejadas, acostumadas ao trabalho duro na roça, agora buscavam gestos delicados como trançar o cabelo de Ana. Pela manhã, verificar os cadernos do João depois da escola, às vezes até preparar um pão doce simples aos domingos, seguindo a receita amarelada que minha mãe guardava na lata de biscoito. Seu pai está virando um verdadeiro dono de casa. Brincavam os vizinhos ao descobrirem que ele havia aprendido a fazer tortilhas ou a consertar roupas. Ele apenas sorria, com um ar de travesso, e respondia: meus filhos precisam de mim, então eu aprendo, como se fosse algo completamente natural. Embora, em 1958, numa região interiorana de Michoacán, fosse quase uma revolução um viúvo assumir tais responsabilidades. Quanto a mim, mesmo continuando a ajudar nas tarefas domésticas, meu pai insistiu para que eu voltasse à escola. Sua mãe queria que você estudasse, dizia ele sempre, enquanto eu tentava argumentar que seria mais útil ajudando em casa. Eu também quero isso. O retorno a essa escola rural, uma única sala,
onde alunos de várias idades estudavam juntos sob o cuidado da professora Rosário, foi ao mesmo tempo um alívio e um novo desafio. Alívio por passar algumas horas longe de casa, entre pessoas que não sabiam e nunca saberiam o que havia acontecido entre aquelas paredes de adobe. Desafio porque, aos 11 anos, eu carregava experiências que me separavam irremediavelmente das outras crianças. A esperança vive no mundo da lua, comentava a professora Rosário nas reuniões com meu pai. Ela tem potencial, aprende rápido, mas parece sempre distante, como se uma parte dela estivesse em outro lugar. Eu estava em outro lugar. Ela estava certa, claro. Uma parte de mim permanecia sempre alerta, sempre vigilante. O trauma me ensinou a nunca baixar totalmente a guarda, a procurar constantemente caminhos para escapar, a desconfiar de sorrisos fáceis e de gestos de bondade sem explicação. Durante a noite, os pesadelos continuavam, embora com menos frequência. Eu acordava aos gritos, o corpo coberto por um suor gelado, com imagens terríveis, ainda muito vivas por trás das pálpebras. Nos momentos mais difíceis, era meu pai quem aparecia, sentava-se na beira da cama e aguardava pacientemente até que minha respiração se normalizasse. Ele dizia baixinho no escuro: "Está tudo bem, Esperança. Foi apenas um sonho ruim. Ninguém vai te machucar jamais." Nunca me perguntava sobre o que eu sonhara. Não havia necessidade, nós sabíamos. No início dos anos 1960, quando eu tinha 13 anos, a vida nos deu outro desafio. Tia Consuelo, aquela prima distante de meu pai, que às vezes nos visitava, tornou-se viúva de seu segundo marido, sem filhos e sozinha na casa grande da cidade. Propus algo que mudaria novamente o rumo de nossas vidas. "Roberto", disse ela, num domingo após o almoço, enquanto tomávamos chocolate quente na varanda. "Pensei bastante sobre isso. Por que você não vem morar comigo em Pátzcuaro? A casa é grande demais para mim só e as crianças teriam acesso a melhores escolas." Meu pai hesitou, passando a mão pela barba mal feita. "Não sei, Consuelo. Esta terra é tudo o que eu tenho. Aquele terreno sempre pertenceu ao meu pai e ao pai dele antes dele. Ninguém jamais falou em vendê-lo", respondeu ele com praticidade. "Contrate alguém para cuidar do lugar. Venham nos finais de semana. Pense nas crianças, Roberto. Que futuro elas terão aqui?" Esperança já está quase uma moça. Precisa de uma boa educação se não quiser acabar como empregada na casa de outras pessoas. Essas palavras mexeram profundamente com meu pai. Se havia algo que ele desejava com toda a força, era que seus filhos tivessem chances que ele e minha mãe nunca tiveram. A decisão não foi tomada naquele dia, mas uma ideia começou a crescer. Nos meses seguintes, aquele pensamento amadureceu. Foi tema de muitas conversas à mesa do jantar, sempre pesquisando os prós e os contras. João e Ana estavam animados com a possibilidade de morar na cidade grande, que na verdade mal passava de uma vila aumentada, com cerca de 5.000 moradores. Eu sentia algo confuso dentro de mim. Por um lado, a ideia de deixar aquela casa, onde tanto sofrimento se acumulou, parecia tentadora. Por outro, apesar de tudo, ela era o único lar que conhecia. Cada canto,
Cada árvore no quintal, cada pedra no caminho até o riacho guardava lembranças, algumas dolorosas, sim, mas outras preciosas, de tempos mais felizes, quando Marisa ainda estava viva. No mês de julho do ano de 1960, no auge do rigoroso inverno, fizemos a mudança. Levamos poucas coisas, algumas roupas, objetos pessoais, os retratos da família, o conjunto de louça que fora de minha mãe. Foi um momento de despedida e também de esperança, iniciando um novo capítulo em nossas vidas. O que ficou para trás ficou junto com uma parte de nós mesmos. A casa da tia Consuelo, em Pátzcuaro, era realmente espaçosa, segundo os padrões locais. 2 andares com 4 quartos, sala separada da sala de jantar, uma cozinha ampla com fogão a lenha e outro a gás. Uma modernidade que nos impressionou profundamente, e até um banheiro interno com água corrente, luxo que nunca havíamos conhecido. Cada criança terá seu próprio quarto, declarou a tia Consuelo para a alegria de João e Ana, que sempre dividiram ambientes pequenos. A adaptação à nova vida não foi fácil. Meu pai, acostumado ao trabalho físico no campo, agora trabalhava numa loja local, atendendo o balcão e fazendo entregas. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho duro, passaram a manusear cadernos e calcular contas. Nas primeiras semanas, ele voltava para casa com um olhar distante, como se não soubesse bem quem era naquela nova realidade. Quanto a mim, fui matriculada no Colégio Nossa Senhora da Saúde, dirigido por freiras. Era um ambiente completamente distinto da escolinha rural, com salas divididas por série, várias professoras, matérias específicas, uniformes impecáveis e regras rigorosas. No primeiro dia, olhando aquelas dezenas de meninas usando saias plissadas e blusas engomadas, senti um medo que não sentia desde os tempos sombrios em nossa antiga casa. Você vai se acostumar, garantiu a tia, Roberto ajeitando minha gravata azul marinho pela 3ª vez. Esta é uma das melhores instituições da região. Um diploma daqui abre muitas portas. Não falei nada, mas tinha dúvidas se algum dia conseguiria me adaptar a esse universo. As outras meninas vinham de famílias tradicionais da cidade, filhas do comerciante, do farmacêutico, do tabelião, até mesmo do prefeito. Eu era a menina do campo, com um sotaque forte e maneiras simples, vestindo um uniforme usado que tia Consuelo tinha conseguido com uma conhecida. Os primeiros meses foram de isolamento quase total. Eu sempre me sentava no fundo da sala, só falava quando as freiras me perguntavam diretamente. Evitava o recreio, ficando na biblioteca sob o pretexto de estudar. Não era apenas timidez. Era uma barreira que eu construí para me proteger, um muro invisível que mantinha o mundo a uma distância segura. No campo acadêmico, no entanto, eu floresci. Encontrei nos livros um abrigo, um mundo alternativo, onde podia fugir das dificuldades da realidade. A irmã Carolina, professora de espanhol, foi a primeira a notar meu talento para a escrita e a leitura. Você tem um dom, disse ela numa tarde, depois de ler uma redação minha sobre o lugar de onde eu vinha. Eu descrevi os campos ondulados da nossa propriedade, o riacho de águas limpas, os agueguês que explodiam em cores no final do inverno,
com uma vivacidade que a surpreendeu. Você deveria pensar em ser professora algum dia. Foi a primeira vez que alguém sugeriu que eu poderia ser mais do que uma simples dona de casa, mais do que apenas a continuação do destino da minha mãe. Essa ideia foi plantada como uma semente frágil em solo pouco fértil, mas contra todas as expectativas começou a brotar. Em casa, nossa nova rotina familiar também buscava seu próprio compasso. Tia Consuelo, apesar de ser enérgica e por vezes excessivamente prática, tinha um coração generoso. Tratava-nos como se fôssemos seus próprios filhos, com uma mistura única de disciplina e afeto, que, para minha surpresa, funcionava muito bem. Uma garota da sua idade precisa aprender mais do que apenas a estudar, dizia, enquanto me ensinava a fazer crochê nas noites frias de inverno. Você precisa saber administrar uma casa, costurar um botão, fazer um bolo que não pareça um tijolo, mas também deve conhecer matemática para não ser enganada nas contas e ler bons livros para ter assunto e opinião própria. Era uma visão de feminilidade que ficava em um meio termo entre o tradicional e o progressista, para aquela época, especialmente no interior do Michoacán, no começo dos anos 60. Tia Consuelo não era revolucionária e não defendia abertamente que as mulheres escolhessem carreiras em vez de famílias, mas acreditava firmemente que uma mulher instruída fazia melhores escolhas na vida. Meu pai, por sua vez, parecia rejuvenescer aos poucos, o peso que carregava nos ombros desde a morte da minha mãe, agravado pelo ocorrido. Com meu avô, o sofrimento começou a diminuir. Ele passou a sorrir mais, a compartilhar histórias durante o jantar, a brincar com Ana e a ajudar João nos estudos. De vez em quando, aos sábados à noite, até ia ao cinema com alguns colegas da loja, um convívio social que jamais teria imaginado em nossa vida anterior. Foi numa dessas noites de sábado, quando eu tinha 15 anos, que minha tia Consuelo e eu tivemos uma conversa que mudou completamente minha compreensão sobre o que aconteceu em nossa antiga casa. Éramos apenas nós duas em casa. Meu pai havia saído com João para assistir a um filme na única sala de cinema da cidade. Ana estava numa festa de aniversário de uma coleguinha da escola. Tia Consuelo fazia crochê, enquanto eu lia um livro que a irmã Carolina havia me emprestado. Esperança disse de repente, quebrando teu silêncio agradável que se instalara entre nós. Há algo que quero te perguntar há muito tempo. Levantei os olhos do livro, percebendo a seriedade em seu tom. O que foi, tia? Ela largou o crochê e me olhou fixamente. O que realmente aconteceu com seu avô? A pergunta me atingiu como um balde de água fria. Em todos aqueles anos, ninguém jamais havia perguntado aquilo diretamente. Era um assunto silenciosamente proibido, um fantasma que pairava em nossa família, mas nunca era mencionado. Fiquei hesitante, sentindo a intensidade da questão. Minha garganta ficou seca de repente. Eu escorreguei e bati a cabeça no fogão. Foi um acidente. Tia Consuelo continuou me observando. Seus olhos penetrantes pareciam ler além das minhas palavras ensaiadas. Marisa falou, enfim, com a voz mais suave. Estou te perguntando por que preciso saber se minhas suspeitas, que carrego há muito tempo, estão certas. Não quero julgar ninguém,
apenas compreender. Perguntei, defensiva, embora já soubesse muito bem do que se tratava. Comecei a desconfiar quando te visitava, continuou, ignorando minha pergunta. Via você encolher-se quando ele se aproximava, seus olhos, tão iguais aos da sua mãe, haviam perdido aquele brilho infantil. Não era só luto, havia algo mais, algo que reconheci, disse respirando fundo, porque passei por algo parecido na sua idade. Essa confissão inesperada quebrou algo dentro de mim. Lágrimas que guardei por anos começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto. Sussurrei finalmente que ninguém acreditaria em mim. Ele era respeitado. Eu era apenas uma criança. Eu teria acreditado em você. Respondeu simplesmente. Por isso me aproximei tanto de vocês depois que sua mãe morreu. Via os sinais, mas não tinha provas suficientes para agir. E então o seu pai descobriu. Completei as palavras como um rio que não podia ser contido. Ele viu seu avô tentando e eles brigaram, seu avô caiu e eu não consegui terminar. Tia Consuelo levantou-se da sua poltrona e veio sentar-se ao meu lado no sofá, envolvendo-me num abraço que transmitia, ao mesmo tempo, proteção e compreensão. Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, permiti-me chorar de verdade. Não eram as lágrimas silenciosas que eu escondia contra o travesseiro durante a noite, mas sim um choro intenso e visceral que estremecia todo o meu corpo. Teu pai fez o que tinha que fazer, ela disse quando finalmente me acalmei. Qualquer pai digno desse nome teria feito o mesmo. Como você sabia? Perguntei, enxugando as lágrimas com o dorso das mãos. Como tinha certeza? Quando se vive o bastante, certas coisas tornam-se claras. Respondeu de forma enigmática. Depois, suspirando, acrescentou. Teu pai me contou pouco tempo depois que vieram morar aqui. Precisava desabafar com alguém e decidiu confiar em mim. Fiquei em silêncio, absorvendo essa revelação. Então, meu pai havia falado sobre o assunto, só que não comigo. Por que me conta isso agora? Perguntei finalmente. Tia Consuelo segurou minhas mãos entre as suas, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade incomum. Por que você tem carregado esse peso por tempo demais, Esperança? Você o manteve em silêncio, achando que devia proteger teu pai, teus irmãos, até mesmo a mim. Mas segredos assim adoecem a alma, corroem a pessoa por dentro como ferrugem no ferro. Acredite, eu sei. Ela fez uma pausa, como se decidisse até onde poderia revelar. O que aconteceu naquela casa não foi você a responsável, nem foi culpa do seu pai. A única pessoa culpada já enfrentou as consequências do que fez e agora chegou o momento de você se libertar desse fardo para realmente viver. Aquela conversa, embora difícil, representou o primeiro passo genuíno na minha jornada de cura. Não foi um milagre nem algo imediato. As marcas não sumiram de um dia para o outro, mas algo essencial mudou. Eu não estava mais sozinha com meu segredo. Havia alguém que sabia, que compreendia e que não me julgava pelo papel que eu acreditava ter tido naquele pesadelo. Nos anos seguintes, fui encontrando minha voz aos poucos, com a orientação da tia e o apoio silencioso, porém constante do meu pai. Comecei a me reconstruir,
não como vítima, mas como alguém que sobreviveu. Cada pesadelo enfrentado, cada lembrança processada, cada novo dia vivido plenamente representava uma vitória contra o passado que tentava me definir. Algumas cicatrizes permaneceram, claro, umas visíveis só para mim, outras que influenciaram relações, escolhas e medos. Entretanto, as cicatrizes também são símbolos de cura, testemunhos silenciosos de batalhas vencidas contra desafios que poderiam nos destruir, mas não conseguiram. Foi assim, entre dores e curas, quedas e levantamentos, que alcancei a idade adulta, não intacta, tampouco perfeita, mas íntegra e finalmente dona do meu próprio caminho. Os anos se desenrolaram como páginas de um livro antigo. Alguns capítulos foram mais difíceis, mas cada um contribuiu para a mulher que sou hoje. As lembranças são suaves em alguns momentos, em outros mais intensas, mas todas juntas formam a história que me trouxe até aqui, aos meus 82 anos, sentada nesta varanda de madeira, no mesmo Michoacán onde nasci. O tempo branqueou meus cabelos, desenhou em meu rosto rugas que contam histórias sem a necessidade de palavras, curvou levemente minhas costas, mas jamais conseguiu vencer meu espírito. Não depois de tudo que enfrentei. A década de 1960 trouxe mudanças profundas, não só para mim, mas para todo o México. Enquanto o país enfrentava seus próprios conflitos, eu concluía meus estudos no Colégio das Freiras, em Pátzcuaro. A irmã Carolina, aquela que primeiro enxergou em mim um potencial além das limitações da minha origem, insistiu para que eu prestasse o exame para essa escola normal. Ela dizia com uma convicção calma que marcava sua personalidade: você tem uma vocação para ensinar esperança. Seria um desperdício aceitar menos. Tornei-me professora primária em 1965, com 18 anos. Meu primeiro trabalho foi numa escola rural, muito parecida com o lugar onde iniciei meus próprios estudos. A sala única, os carteiras gastas pelo uso, os alunos com idades variadas, tudo isso trazia lembranças doces e amargas da minha infância. Mas agora eu estava do outro lado, na posição de quem orienta e protege. Naquele mesmo ano, meu pai se casou novamente com Marisa. Ela foi nosso porto seguro nos momentos mais difíceis. Não foi surpresa para ninguém. Os dois haviam construído, ao longo dos anos, uma parceria silenciosa, uma convivência que com o tempo se transformou em algo mais profundo. João, então com 16 anos, e Ana, com 13, aceitaram essa evolução com naturalidade. Para eles, a tia Consuelo já era praticamente uma mãe há bastante tempo. Recordo o casamento simples na igreja principal de Pátzcuaro. Meu pai, aos 45 anos, parecia nervoso como um adolescente, ajeitando constantemente o terno emprestado que não lhe caía bem nos ombros largos de trabalhador. Consuelo, vestida com um azul claro discreto e com um pequeno arranjo de flores no cabelo grisalho, irradiava uma felicidade contida, adequada para uma viúva da sua idade. Você está feliz com isso, não é, Esperança? Perguntou meu pai na véspera da cerimônia, quando nos encontramos sozinhos na varanda da casa. Claro que sim, papai.
Respondi com sinceridade. Vocês merecem essa chance. Ele assentiu aliviado e então falou algo que ficou eternamente gravado na minha memória. Sabe? Existem dias em que ainda acordo pensando na sua mãe. Acho que uma parte de mim sempre a amará. Aprendi que o coração pode se expandir, pode amar novamente sem trair o que sentiu antes. Fez uma pausa, seus olhos perdiam-se no horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado. Acredito que seja assim também com a dor. Esperança não desaparece, não completamente, mas podemos aprender a lidar com isso sem que nos destrua. Essa fora a conversa mais íntima que tivemos a respeito de tudo o que acontecera anos antes. Nem ele, nem eu mencionamos diretamente os acontecimentos daquela noite fatídica, mas não era necessário. Havia entre nós uma compreensão que ultrapassava palavras. No ano seguinte, conheci João. Ele era o novo médico da vila, recém-formado na cidade do México, idealista e cheio de planos para melhorar a saúde da população rural. Nosso primeiro encontro deu-se na escola onde eu dava aulas. Ele estava vacinando as crianças contra a poliomielite, parte de uma campanha nacional. A professora também precisa tomar a vacina, disse brincando ao me ver organizando as crianças em fila. Já tomei todas as vacinas necessárias, doutor. Respondi com uma formalidade que fazia parte da minha armadura contra o mundo, mas obrigada pela preocupação. Nos meses seguintes, João começou a aparecer cada vez mais na escola, sempre com alguma desculpa médica plausível, seja para verificar a visão dos alunos, distribuir informações sobre higiene bucal ou dar palestras sobre prevenção de parasitas, mas seus olhos sempre me procuravam na sala e suas visitas se prolongavam em conversas depois do expediente. Minha reação instintiva foi resistir a ele. O trauma da minha adolescência havia criado muros ao redor do meu coração, tornando-me impermeável, cautelosa diante de qualquer aproximação masculina. As poucas amigas que conquistei ao longo dos anos frequentemente me provocavam sobre meu longo estado de solteira, sem realmente entender o enorme abismo de desconfiança que existia dentro de mim. Não é possível viver a vida inteira sozinha, dizia minha colega Helena, professora de ciências, enquanto corrigíamos provas juntas. O Dr. Antônio é um excelente pretendente e está claramente interessado. Estou bem assim, respondia automaticamente. Tenho meus alunos, minha família, meus livros. Nem toda mulher precisa de um marido para se sentir completa. Era verdade. Em parte, havia construído uma vida significativa sem depender de um relacionamento amoroso. Mas também existia o medo, um medo profundo e irracional de que qualquer intimidade pudesse despertar os demônios adormecidos do meu passado. Foi Consuelo que, com sua sabedoria prática, finalmente abriu uma brecha nas minhas defesas. Entendo seu medo, Esperança, disse-me certa tarde de domingo, enquanto preparávamos a comida. Mas nem todos os homens são como seu avô. Seu próprio pai é a prova disso. E se continuar fugindo da possibilidade de amar, estará permitindo que aquele homem continue controlando sua vida, mesmo depois de falecido. Suas palavras me impactaram com a força de uma revelação.
Eu realmente estava deixando o fantasma do meu avô ditar meus limites, minhas possibilidades. Era uma forma insidiosa de prisão autoimposta. No verão de... Em 1967, permiti que Roberto me levasse para jantar em Morelia, a maior cidade próxima. Estava tão nervosa que mal conseguia comer as quesadilhas que ele pediu como entrada. Relaxe. Ele sorriu, percebendo meu desconforto. É apenas um jantar. Ainda não estou te pedindo em casamento. Aquela palavra ainda deveria me assustar, mas estranhamente fez-me sorrir. Havia algo na sinceridade direta de Roberto que desfazia minhas defesas. Nosso namoro avançou lentamente, com um cuidado quase reverente da parte dele. Parecia intuir, sem que eu precisasse dizer, que havia feridas em mim que precisavam de tempo para se curar por completo. Ele nunca pressionou por intimidade física, além do que eu me sentia à vontade. Nunca questionou minhas atitudes repentinas de distanciamento, que muitas vezes eu mesma não compreendia. Numa noite estrelada, sentados na margem do lago de Pátzcuaro, tomei a decisão mais difícil e libertadora da minha vida. Contei tudo sobre minha mãe, meu avô e sobre a noite em que meu pai, sem querer, tornou-se assassino para me proteger. Falei sem encará-lo diretamente, com os olhos fixos nas águas escuras que refletiam o céu estrelado. Quando terminei, houve um silêncio longo e temia ter cometido um erro irreparável, destruindo qualquer possibilidade de um futuro com ele. Por fim, ganhei coragem para olhar para ele. Lágrimas silenciosas rolavam pelo seu rosto. Esperança, disse finalmente, com a voz trêmula pela emoção. Obrigada por confiar em mim o bastante para compartilhar isso. Não consigo imaginar a coragem que foi necessária, não apenas para superar tudo aquilo, mas também para se transformar na pessoa incrível que você é hoje. Roberto segurou minhas mãos entre as suas de um modo que transmitia tanto proteção quanto respeito. Nada do que você me contou altera meus sentimentos por você. Se algo mudou, foi minha admiração, que só cresceu ainda mais. Casamo-nos no ano de 1968, em uma cerimônia simples, na mesma igreja onde meu pai e Consuelo haviam celebrado sua união muitos anos antes. Foi uma festa tradicional de aldeia, com comemoração no salão paroquial, refeições preparadas pelas mulheres da comunidade e música ao vivo executada por uma banda local. Os primeiros anos do nosso matrimônio foram de adaptação e aprendizado mútuo. Embora eu tenha decidido confiar conscientemente em Antônio, meu corpo ainda guardava memórias que minha mente racional não conseguia controlar plenamente. Houve noites em que eu acordava gritando, momentos de pânico sem explicação aparente, reações exageradas a gestos inocentes. Antônio, com a paciência de quem realmente ama, esteve ao meu lado em cada recaída e avanço. Ele dizia sempre que não havia pressa, que tínhamos a vida inteira pela frente. No ano de 1970, nasceu nosso primeiro filho, um menino saudável chamado Carlos, em homenagem à minha mãe, Marisa. O parto foi difícil, marcado por lembranças traumáticas que transformaram o processo físico em um desafio psicológico. Porém, quando aquele pequeno ser
foi colocado em meus braços, algo mudou por completo. Algo profundo mudou dentro de mim. Vou proteger você, sussurrei para o bebê, que me olhava com seus olhos azuis tão grandes e semelhantes aos meus. Nada nem ninguém vai te machucar enquanto eu estiver vivo. Essa era uma promessa que refletia aquela que meu próprio pai me fizera, embora tardiamente. Um ciclo se fechava enquanto outro começava. 2 anos depois, nossa família se completou com o nascimento de Marisa, uma garotinha de cabelo escuro e sorriso fácil, que desde o início mostrou a firmeza que marcaria sua vida. A década de 1970 passou rapidamente entre fraldas, primeiros passos, primeiras palavras, viagens ocasionais à cidade do México para visitar os pais de Antônio, noites sem dormir com crianças febris, alegrias diárias que pouco curavam feridas antigas. Continuei ensinando, assumindo eventualmente o cargo de diretora da mesma escola onde comecei minha carreira. Em 1980, aos 33 anos, enfrentei outra perda significativa. Meu pai faleceu de um infarto fulminante enquanto cuidava da pequena horta que mantinha atrás da casa em Pátzcuaro. Ele foi encontrado por Consuelo, caído entre as laranjeiras que cultivava com tanto carinho. Tinha apenas 60 anos. O funeral foi uma experiência surreal. No mesmo cemitério onde muitos anos antes enterramos meu avô, agora repousava meu pai. 2 homens tão distintos como o dia e a noite, unidos apenas pelo sangue que compartilhavam. Eles compartilhavam, mas não pelos princípios ou pela personalidade. Enquanto eu observava o caixão, uma tempestade começava a se formar no horizonte. Grandes nuvens escuras se aproximavam velozmente, trazendo ventos intensos e as primeiras gotas pesadas de chuva. Era como se o céu inteiro prestasse homenagem àquele homem simples que fez o que precisava para proteger sua filha, carregando o peso desse ato pelo resto da vida, sem jamais reclamar. Até o clima parecia se despedir, disse João. Meu irmão, hoje um homem de 31 anos casado e com 3 filhos. A chuva caiu com força total no momento em que a última porção de terra cobriu o caixão. Diferente de muitos presentes, nós não saímos correndo para nos abrigar. Ficamos ali, eu, João, Ana, Consuelo, Antônio e minhas crianças, deixando que a água lavasse nossas lágrimas num batismo inesperado que parecia exatamente adequado à situação. Foi nesse instante, encharcada até os ossos, mas estranhamente serena, que percebi o quanto minha fé foi essencial na minha trajetória. Não uma fé dogmática ou baseada em rituais, mas uma confiança profunda de que mesmo nas tempestades mais cruéis da vida, há um propósito maior que nem sempre entendemos de imediato. Essa fé não surgiu de um insight dramático ou de uma conversão repentina. Foi construída aos poucos, através das provas pequenas e grandes que enfrentei. Cresceu nas noites escuras, onde a dúvida tentava vencer, mas a esperança era mais forte e iluminava o caminho apesar do caos. Quando eu, ainda criança, marcada por traumas, olhava para as estrelas, senti uma presença carinhosa
que ultrapassava a minha compreensão. Essa força se intensificou quando, contra todas as expectativas, encontrei em Antônio não apenas um marido, mas um parceiro que ajudou a reconstruir a confiança que imaginei ter perdido para sempre. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, costumava dizer Consuelo. Embora eu não entendesse completamente essas palavras na juventude, com o tempo elas adquiriram um significado profundo para mim. Como explicar então que uma menina abusada, cheia de cicatrizes, quase destruída, conseguiu não só sobreviver, mas florescer? Como justificar que, apesar de tudo, encontrei amor, formei uma família e desenvolvi uma carreira significativa? Como entender que as mesmas mãos que sofreram agora conseguem curar, ensinar e criar? Durante os anos seguintes, essa fé me sustentou em outras provações. Estava ao meu lado quando meu filho João sofreu um grave acidente aos 15 anos que quase o deixou paralisado. Persistiu quando Marisa, aos 20 anos, revelou estar grávida e o namorado desapareceu ao saber da notícia. Nem mesmo quando, em 1995, Antônio recebeu o diagnóstico de um câncer agressivo que o levou embora, em menos de um ano, essa fé me abandonou. Nos meses em que cuidei dele em casa e vi aquele homem forte definhar dia após dia, questionei diversas vezes o motivo de tanto sofrimento. Por que alguém tão bom enfrentaria tanto? Tinha que partir tão cedo, aos 55 anos? Por que, depois de tudo que já enfrentara, precisava passar por mais este desafio? Não encontrei respostas fáceis, talvez elas nem existam, mas percebi que fé não significa ter todas as respostas, e sim confiar mesmo quando as perguntas permanecem sem solução. Na noite em que Antônio faleceu, estava só com ele no quarto. Meus filhos foram buscar o padre para atender ao último pedido do pai. Segurei sua mão fria e frágil enquanto ele lutava para respirar. Cada esforço difícil. Sussurrei sem medo: estou aqui com você, repetindo as palavras que ele tantas vezes me dissera nas noites em que os pesadelos me atormentavam. Seus olhos, turvos pela morfina, mas ainda conscientes, encontraram os meus. Com grande esforço, articulou as últimas palavras: você é a pessoa mais forte que já conheci. Partiu com serenidade como vivera. Embora a dor fosse quase insuportável, senti uma paz estranha, a certeza de que nosso amor não acabava ali, que havia algo além desta vida que não conseguimos compreender por inteiro. Os anos seguintes foram de reconstrução. Aposentei-me mais uma vez do magistério, mas continuei ativa na comunidade, dedicando-me especialmente a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Talvez porque soubesse melhor do que muitos o quanto é importante ter alguém que acredita em você quando tudo parece desmoronar. Tive a felicidade de acompanhar meus filhos crescerem e formarem suas próprias famílias. Carlos decidiu seguir a carreira do pai na medicina, especializando-se em pediatria. Marisa, depois de criar sozinha sua filha Sofia, tornou-se advogada e hoje luta pelos direitos das vítimas de violência doméstica e abuso. Essa escolha não me surpreendeu. Conhecendo a trajetória de nossa família, encaro minha vida como um emaranhado complexo de alegrias e tristezas, de quedas
e recomeços. Vejo uma menina receosa que virou uma mulher resiliente, não apesar das dificuldades, mas em parte graças a elas. Cada desafio ultrapassado, cada tempestade enfrentada, me ensinou sobre resistência, perdão e a incrível capacidade humana de recomeçar. Se pudesse falar com aquela menina de 10 anos que perdeu tudo num único dia, diria que o percurso será árduo, mas que dentro dela existe uma força ainda desconhecida. Explicaria que as cicatrizes nunca desaparecerão totalmente, porém podem se transformar em símbolos de honra e provas das batalhas vencidas. Acima de tudo, diria que ela não está sozinha, que há pessoas boas dispostas a estender a mão nos momentos de maior necessidade e que Deus jamais abandona, mesmo quando não compreendemos seus desígnios. Esta é minha história, uma história marcada pela dor, sim, mas também pela redenção. Uma narrativa sobre como a fé pode nos sustentar nas tempestades mais intensas da vida. Talvez esta história possa inspirar esperança em alguém que neste exato momento está acontecendo por seu próprio vale de sombras, perguntando-se se algum dia verá a luz novamente. Se você está enfrentando algo parecido, quero que saiba que não está sozinha, que as feridas que parecem impossíveis de cicatrizar hoje podem se transformar em parte da sua força amanhã, que você é mais forte do que imagina, mais amada do que consegue perceber e que sua história ainda não terminou. E se minha história tocou seu coração de alguma maneira, peço que a compartilhe com outras pessoas que possam precisar ouvir esta mensagem de esperança. Dê um like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história e talvez encontrar coragem para suas próprias batalhas. Inscreva-se no canal para assistir a outros relatos verdadeiros de superação e fé que publicamos diariamente. E não esqueça de participar do nosso grupo de WhatsApp pelo link na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais antes de serem publicadas no canal, além de palavras de fé e esperança para começar bem o dia. É uma comunidade acolhedora onde você pode encontrar apoio e amizade, pois no fim das contas é isso que nos salva. Saber que não estamos sozinhos nas nossas lutas, que outras pessoas já passaram por vales semelhantes e encontraram o caminho de volta para a luz. Que Deus esteja contigo hoje e sempre.